Você que é aluno do primeiro ano do segundo grau, vamos iniciar a nossa programação de geografia. Nós estamos seguindo a programação da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, né? Então, nessa programação, ela se inicia com um histórico da geografia, né? A origem da geografia. Bem, pessoal, a palavra geografia é uma palavra de origem grega, né? Geo significa terra, grafia, descrição. Então, ao pé da letra, a palavra geografia seria descrição da terra, né? Isso ao pé da letra. Mas nós podemos dizer que a geografia, ela surgiu com o próprio desenvolvimento do Homo sapiens. Porque o homem pré-histórico, né, ele já fazia, através de desenho, mesmo sem ter a escrita, ele já colocava situações de caça, de guerra, né, nas chamadas pinturas rupestres, né? E a gente observa, né, que aquilo já está demonstrando a realidade, o cotidiano daquele homem pré-histórico, né? Ele, através do desenho, muitas vezes fazia verdadeiros mapas, né? E na verdade eram mapas. Então, a história da geografia, ela vem desde o surgimento do homem. Agora, nós podemos dizer que vários povos da antiguidade, né, relataram sobre planícies, sobre solos, sobre climas, sobre rios, sobre montanhas. Quando surgiu a escrita, né, aí por volta de uns 4.000 anos antes de Cristo, 3 a 4.000 anos antes de Cristo, né, a escrita egípcia, a escrita hieroglífica, né, egípcia, e a cuneiforme, né, dos sumérios, lá na Mesopotâmia. Hoje a gente já tem, assim, quase que uma certeza que a escrita realmente, ela surgiu, foi a cuneiforme, né? Hoje a ciência já praticamente já provou que uns dizem que foi os sumérios, outros dizem que foi a egípcia, né? E outros dizem que os dois criaram ao mesmo tempo. Mas, se você ler alguns livros, como Eram os Deuses Astronautas, do Erich von Däniken, que já é falecido, né, dos Estados Unidos, você vê que realmente a escrita realmente foi inventada pelos sumérios. Não resta dúvida, né? Pois bem, então, vários povos, né, escreveram sobre sistemas agrícolas, sobre irrigação, descreveram paisagens, né? Os babilônicos, os egípcios, os sumérios, os fenícios, que eram exímios navegadores, né? Onde hoje é o Líbano, eles deixaram muita coisa escrita, né? Então, mas o que a gente pode observar, que os povos que mais escreveram, né, mais relataram assuntos relacionados à geografia e que tiveram, né, a preocupação de se aprofundar cientificamente, foram os gregos. Por isso é que se diz que a geografia, ela surgiu na Grécia, né? Por que ela surgiu na Grécia? Porque realmente foram os gregos que mais deixaram, né, contribuições escritas para a geografia, né? Até o mesmo nome geografia, né? Ou se você perguntar a 1.000 professores de geografia, quem inventou o nome geografia? Acho que talvez 1.000 professores não saibam quem foi. Eratóstenes. Eratóstenes foi o cara, né, que mediu a circunferência. Olha como os gregos, né,
fizeram estudos científicos, realmente, sobre a Terra. Né? Anaximandro, um grego chamado filósofo Anaximandro, ele chegou a ter a ideia que a Terra era curva. A Terra era curva, tinha um formato de uma circunferência, né? E o filósofo Aristóteles, seguindo a ideia de Anaximandro, dizia que era fácil provar quando no eclipse a Terra, né, ficava com a sombra na Lua e você via curva. O navio, quando chega no horizonte, primeiro você vê o mastro e vai aparecendo, porque ele vai fazendo uma curva. Então, o Anaximandro, olha, ele já tem aquela ideia que a Terra é curva. O Tales de Mileto e Pitágoras, dois grandes matemáticos, filósofos e matemáticos gregos, Tales de Mileto chegou até a afirmar que a Terra era curva e que havia diferentes climas. Aquela ideia de zonas climáticas. O grego Hiparco criou o sistema de coordenadas geográficas que ainda hoje se utiliza para localização. É a localização hoje mais perfeita, né? No GPS, nos computadores, né? Foi inventada por esse cara, né? O Hiparco. Então, o historiador Heródoto deixou contribuições, Homero, né? Deixou grandes contribuições, o cara que escreveu Ilíada e a Odisseia, né? E também esse que eu falei, o Homero, né? O pai da história, né? O cara escreveu muita coisa, escreveu paisagens demais em várias áreas do mundo, do planeta, né? Principalmente daquela área ali da Europa e da Ásia. Então, os gregos tiveram, né, uma contribuição muito grande, né? Assim, eu esqueci de falar, né? O Eratóstenes, ele mediu, né, a curvatura do planeta, ele deu a circunferência da Terra, né? Da cidade de Samos, a cidade de Siena, Samos na Grécia, ele era de Samos, a Siena no Egito, né? Ele conseguiu medir esse arco e daí mediu todo o planeta. Ele errou por pouca coisa, né? Para a época dele, né? Então, os gregos foram quem mais contribuíram para a geografia e foi exatamente, né, o Eratóstenes que mediu a circunferência da Terra, que deu a distância da Terra ao Sol. Esse cara, ele que escreveu um livro, né, relatando sobre as paisagens de vários locais do planeta, que ele intitulou o nome de Geografia, e que ainda hoje se utiliza. Então, só no século XIX é que ela passou a ser utilizada, passou a ser matéria das universidades na França e na Alemanha, e no Brasil, na década de 30, no governo Getúlio Vargas, ela passou a compor, né, a curso superior da USP, e em 1934, um pouquinho antes em 1939, ela passou em 1937, ela passou a ser matéria de curso superior na USP, em São Paulo. Em 1934, um pouquinho antes, era matéria escolar no colégio Pedro II, né, fundado por Dom Pedro II, no Império. Né? Foi fundado esse colégio e no governo de Getúlio Vargas, né, o colégio Dom Pedro II, colégio tradicional do Rio de Janeiro, passou a colocar no currículo escolar geografia. Então, geografia, ela surgiu na Grécia e, ao pé da letra, seria a descrição da Terra. Mas, hoje, o conceito de geografia é bem diferente, né? Ela é uma disciplina, é uma ciência, desde o século XIX, que ela é uma ciência. Né? Em 1839, ela passou a ser uma ciência, né? Graças à atuação de Carl Ritter e Paul Vidal de Lablache, Paul Vidal de Lablache, francês, e Carl Ritter, um alemão, né? A atuação desses dois, Carl Ritter era filósofo,
né, historiador, não era geógrafo. Paul Vidal de Lablache era assim, Paul Vidal de Lablache, ele era naturalista e também geógrafo. E graças à atuação desses dois camaradas, né, ela passou a ser uma ciência. Então, desde o século XIX, a geografia é considerada uma ciência. Né? Ela é uma ciência que estuda tanto os fenômenos naturais como os fenômenos sociais, e o objeto de estudo dela é o espaço, principalmente o espaço transformado pelo homem. Né? O principal foco de estudo da geografia são as ações do homem dentro do espaço, tá? As modificações que ele provoca dentro do espaço. Né? O espaço é um objeto de estudo da geografia. E eu disse, esse espaço, principalmente, né, sob as ações humanas. Né? No século III, né, houve a queda do Império Romano, aí o mundo entra na Idade Média, a igreja passou a interferir, né, em todos os conhecimentos filosóficos e geográficos, e a geografia então teve um retardo. Né? Todas as disciplinas, somente no século XVIII, século do Iluminismo, né, com o Iluminismo, aí surgiram vários movimentos, né, o racionalismo, por exemplo, o positivismo, e aí a ciência, né, deixa de lado os dogmas lá da igreja e tudo, e passa a explicar de forma científica os acontecimentos, e a geografia então teve um avanço. Né? Ela saiu desse período clássico, né, que foi esse período até aqui o Iluminismo, e entra no período moderno. Na próxima aula nós vamos continuar falando sobre o período moderno da geografia. Um abraço.